Olá, bem-vindos! Este é o HPcast, o podcast e videocast da HP Soluções Auditivas. E o nosso assunto de hoje é a audição e a importância de um diagnóstico bem feito sobre problemas auditivos. Eu sou a Priscila de Paula, host desse vídeo e podcast, e os nossos entrevistados de hoje são o médico otorrinolaringologista Marconi Teixeira Fonseca. Ele é doutor pela USP, fez cursos na Espanha e nos Estados Unidos, é referência em otologia e chefe do serviço de otorrinolaringologia do Hospital Horizonte, em Belo Horizonte. Temos também a Ana Lívia Libardi, fonoaudióloga, mestre pela USP e doutora pela UFMG. Ela é audiologista. Obrigada por estarem juntos aqui comigo nesse bate-papo. Obrigado. Conta pra gente, assim, é um trabalho normalmente na observação e no diagnóstico de problemas auditivos que é feito pelo médico, mas o trabalho da fono é muito importante. Marconi, como é feito esse diagnóstico? Então, esse trabalho conjunto, né, um trabalho interdisciplinar, ele é fundamental no sucesso, né, da reabilitação auditiva. De modo geral, o paciente vem ao consultório do especialista, do otorrino, preferencialmente do especialista de ouvido, né, o otologista, e aí, de acordo com as queixas do paciente, com as demandas, existe uma série de exames audiológicos, né, que se segue ao exame clínico, e através dos exames audiológicos a gente consegue confirmar se tem a perda auditiva, definir se essa perda ela é simétrica, ou seja, se ela está igual nos dois ouvidos, e a partir definir a localização da perda auditiva, em qual região do ouvido que ela está, em qual nível da via auditiva que está sendo comprometida, e a partir daí estabelecer as hipóteses diagnósticas. Feito isso, e algumas vezes é necessário alguns exames laboratoriais também, complementares, exames de imagem, aí definir-se o diagnóstico, que é o ponto fundamental de tudo, né? E aí para o diagnóstico você tem as estratégias terapêuticas, seja clínica, através de tratamento clínico, medicamentoso, seja através de cirurgias ou através das próteses. Tanto as próteses convencionais, né, os nossos conhecidos aparelhos auditivos, quanto as próteses cirurgicamente implantáveis, que foi a grande revolução da otologia e da audiologia nos últimos 25, 30 anos. E o trabalho da fono é um trabalho que tem que acompanhar esse paciente desde que momento? Sim, a fonoaudióloga ela está presente a partir do momento que o paciente deu entrada no consultório do médico otorrino. Então, ela está ali em conjunto com ele para a realização dos exames auditivos, que podem ser de diversas formas, esses exames, e a partir do momento em que o médico dá a indicação para qual dos tratamentos, né, qual das reabilitações, esse paciente ele vai ficar mais próximo da fonoaudióloga. Então, se for pensando nos aparelhos auditivos, é um paciente que vai passar pela fonoaudióloga, nós vamos tentar entender qual que é a demanda desse paciente, juntamente com os exames que ele nos traz, e daí definir qual que é a melhor solução, né? Qual que é o melhor tipo de aparelho para o caso. E se é realmente aparelho auditivo ou não, e acompanhando ele progressivamente, uma vez ao ano, ao médico otorrino, refazendo os exames para saber se teve uma piora audiológica, se a perda teve uma progressão ou não. Há estudos que apontam que 5% da população do Brasil tem algum tipo de problema na audição. Como é que funciona a audição? A gente entende que é como se algumas pessoas ouvem, outras não, mas é um processo complexo, né? Que começa na orelha e vai para o cérebro. Explica pra gente um pouquinho. Na realidade, às vezes até o paciente assusta quando a gente fala dessa forma, mas nós escutamos, assim como nós enxergamos, é com o cérebro, né? As estruturas da orelha, assim como respectivamente dos olhos, no caso da orelha, ela
capta e prepara a informação auditiva para ser levada ao cérebro. Então, a onda sonora ela não vem só pela via aérea, ela vem por vibração óssea também do nosso crânio. Então, elas chegam juntas, as células ciliares fazem o que nós chamamos de transdução, transforma essa energia mecânica em energia elétrica e estimula o nervo auditivo. Mas aí as vias auditivas neurais vão levar isso até o córtex temporal no cérebro, que vai fazer a interpretação, o processamento dessa informação. Então, é muito interessante que, eventualmente, surgem pacientes que não estou entendendo, não estou ouvindo direito, e você faz uma audiometria, e a audiometria está perfeita, que é o exame básico. E aí o problema muitas vezes está no processamento auditivo, e que muitas vezes é negligenciado, até mesmo por nós médicos. E não é raro de você pegar situações em que, sobretudo crianças, começam a ser tratadas com déficit de atenção ou algum outro distúrbio, porque fez uma audiometria, estava normal, não se pensou na questão de processamento, e quando vai avaliar o processamento, não tem nada de déficit de atenção. Ela tem uma alteração do processamento, que é perfeitamente tratável, ela pode falar melhor sobre isso, com a audiologista, com a fono, e isso resolve simplesmente. Que importante, né? Ainda mais Sim. hoje em dia em que a gente vê o número de diagnósticos de déficit de atenção e hiperatividade crescendo quase que exponencialmente, né? Como é que é feito, então, essa análise do processamento auditivo? Na verdade, o teste é feito em cabine, ele é um teste um pouco mais complexo, um pouco mais demorado, então é feito em crianças em fase iniciais ali na fase escolar, então a gente não consegue identificar essa alteração antes com um diagnóstico preciso, a partir dos 6, 7 anos é possível. Então é um teste onde o paciente entra em cabine, ele faz uma bateria de exames auditivos, então ali ele vai ter exames onde a gente tem, como se diz, uma informação vindo de um ouvido e o outro recebendo uma outra informação. Então seria uma questão de competição entre os ouvidos. Então ele tem que ter uma atenção para aquele lado que ele tem que prestar atenção. Então é um exame que avalia a atenção auditiva, a questão de localização sonora, e a partir desse resultado é possível fazer as terapias com esse paciente, quando se tem um diagnóstico de uma alteração de processamento. Geralmente, uma alteração de processamento, muitas vezes o paciente fala, nossa, eu não entendo nada, ou ela me fala caneta e eu entendo caneca. Então, são essas questões. Opa, ele escuta, a via está em funcionamento, mas a hora que chega ali na parte de processamento, na região cerebral, é onde tem a alteração. Agora, quando você diz que muitas vezes esse processamento é negligenciado, inclusive por profissionais médicos, né? O que precisa ser feito, além, obviamente, de uma capacitação, de uma formação, de uma especialização para ser capaz de entender que às vezes não é um TDAH, né? O que a gente pode dizer para essas famílias, inclusive, que estão aí angustiadas com um diagnóstico que pode ser equivocado? Eu acho que é basicamente a questão de informação e atenção. Assim como se instituiu o teste da orelhinha como triagem auditiva, e para detectar as crianças que têm deficiência auditiva ao nascer, porque é fundamental a reabilitação precoce para dar uma chance dessa criança vir a ouvir. No meu entendimento e pela experiência que eu tenho nessa área, eu acredito que toda criança, que o déficit de atenção normalmente é na criança, no adolescente, que tem esse diagnóstico, obrigatoriamente deveria fazer o teste de processamento auditivo. Isso, e é uma questão que o otorrino tem a obrigação de saber isso, ter essa visão. Não precisa ser um especialista em otologia, mas o otorrino em geral tem essa obrigação. E assim como outras especialidades, como pediatra, o mesmo clínico, tem que ter esse conhecimento, essa informação para pedir que o especialista avalie isso. Você se lembra de algum caso, Ana, no consultório, de que chegou uma criança ou um adolescente para fazer esse processamento e que, às vezes, a família até tinha essa suspeita de que poderia ser um transtorno de déficit de atenção?
Isso é uma coisa que Uhum. pode ser comum? Conta alguma história de alguém que chegou ali e que através desse processamento, dessa análise cuidadosa e atenta, você conseguiu ter um encaminhamento diferente para esse paciente? Entendi. Vou te contar uma história que é a minha. A época de faculdade, uma época estressante, com provas e tudo mais, fui estudar processamento, entender o que que era processamento. E daí nesse momento eu falei: "Poxa, eu acho que eu tenho alteração". Fui fazer o exame. É um exame longo, demorado, cansativo, mas é necessário, e deu uma alteração leve. Me lembro que a professora virou e falou: "Ana, você está num período de muito estresse, é por isso que teve essa alteração leve". Aí eu, de imediato, eu falei: "Vou tentar me organizar, ver o que que melhora dessa questão do estresse", e a partir do momento que eu saí daquele cenário, né, que eu formei e tudo mais, fui repetir meu exame, normal. Ah, Então tem algumas situações que favorecem também essa dificuldade, né, que acaba aparecendo. Eu era do tipo, entendia uma palavra trocada, era uma coisa e entendia uhum. outra, e isso hoje já não acontece. Eu me lembro de um caso, só aproveitar a pergunta, que isso há casos que são marcantes, que a gente sempre lembra. Claro. E era de uma moça na faixa de uns 30 e poucos anos, próximo aos 40, que foi com essa queixa, que estava ouvindo direito e não entendia a avaliação audiológica normal, o processamento alterado. E essa moça ficou extremamente abalada, porque falou assim: "Não, doutor, eu passei minha adolescência toda achando que eu era mais burro do que os outros, que eu não entendia o pessoal da minha família. Isso, inclusive, me restringiu de eu tentar fazer algum curso superior melhor, alguma coisa assim, porque eu achava que eu não daria conta de fazer". Então, isso é uma questão. Se tivesse feito um diagnóstico, obviamente que nós estamos falando aí de um período em relação a ela de 20 anos atrás, não tinha essa, né, não tinha tanto Uhum, o conhecimento em relação a recurso. isso, mas nós temos que evitar que outras situações como essa aconteçam, É né? porque se esse processamento é negligenciado, ainda que se saiba como fazê-lo, se o profissional não tem esse olhar e essa atenção, quantas pessoas não terão essa história, né? Sim, Achando que sim. são burras ou que não têm condições de chegar em lugares que poderiam se tivessem um diagnóstico É. correto, né? E agora eu me lembrei de um caso em que eu tenho uma senhora na Ágape, usuário de aparelho, é acompanhada por nós, e quando ela iniciou o processo, a filha acompanhava muito de perto, né, então ela foi entendendo essa questão e tudo mais, o que que era o processamento da informação para o usuário de aparelho auditivo. Aí a filha teve um start, e começou a perceber: "Opa", aí foi onde ela foi fazer os A exames, própria filha. fez os exames, foi identificada a alteração de processamento, e em um dos relatos ela me conta que ela identificou, está em terapia e que tem melhorado isso. Então não foi propriamente uma paciente minha, mas com as orientações que a gente pode dar no dia a dia, a gente alcançou mais uma pessoa. Que importante, hein, esse trabalho então, essa Muito. especialidade, esse olhar, esse Sim. cuidado, esse tratamento. Agora, quando a gente fala de perda auditiva, né, quando é feito esse processamento, quando o diagnóstico aponta que há uma perda, quais são os fatores que podem causar perda auditiva? Nossa, Priscila, são muitos, desde as surdezes genéticas, né, que pode manifestar em qualquer época da vida, a surdez congênita, que a criança já nasce por uma série de alterações, desde a gestação, como rubéola congênita, até no próprio período neonatal, quando a criança fica em UTI neonatal prolongadamente, tem icterícia, são todos fatores possíveis, depois passando já na primeira infância e no período geral da infância, das inflamações de ouvido, onde é mais comum, que aí mesmo quando curadas pode deixar sequelas nas estruturas anatômicas do ouvido e gerar perda auditiva, mesmo caso com cirurgia, você não consegue às vezes um resultado funcional de normalidade,
Depois, no adulto, aí tem algumas doenças degenerativas, como a autoesclerose, a exposição a ruído, né? É um problema sério, a gente vê no nosso serviço, né, de atenção à saúde auditiva, muitos pacientes trabalhadores trabalharam anos como Expostos, motorista, né? como em indústrias, em fábricas, às vezes não tinham EPI, ou às vezes tinham, mas não tinham orientação, a consciência da importância do uso, e depois, com certa idade, começa a ter uma perda auditiva precoce, e aí passa pela risco de medicamentos, até chegar já nos quadros labirínticos, até chegar na idade, a perda natural da idade, que todos nós vamos ter em algum momento da nossa vida. Uhum. E como que é o trabalho seu, Ana, ao identificar uma razão diferente entre essas tantas razões para a perda auditiva? O trabalho da fono, eh, tem como alguns casos tem como reverter? Como é que funciona isso? Há perdas que podem ser revertidas? A gente fala que a reversão, chegar àquela audição normal que o paciente tinha, nos casos onde tem a indicação para o uso de aparelho auditivo, a gente não consegue deixar esse ouvido 100% igual era anteriormente, né, mas a gente consegue aproximar muito, por meio de ajustes, alguns até pontos específicos mesmo que o software de programação nos auxilia nesse sentido. Então a gente consegue aproximar para que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor, mas a gente não chega ao que ele tem de memória auditiva de quando ele era mais jovem, que muitas vezes é o relato do paciente. Ele fala: "Nossa, mas eu não escutava assim. Agora, né, o senhor tá com um aparelho auditivo em que a estimulação ela é acústica, do mesmo jeito que é do nosso ouvido, mas é um amplificador, né, então é um dispositivo elétrico, que é o que o paciente usa. Então a gente não consegue aproximar isso 100%, mas já traz um grande benefício para Isso ele. nas perdas sensoriais, né? Isso, nas perdas sensoriais. Porque, assim, tem perdas que são reversíveis, depende da causa. Se você tem uma otite, seu ouvido inflamou, você trata a Sim, inflamação, sua audição reverteu. Uhum. Mas se for uma otite reincidente, aí Não, com o você tempo. reverte. Você tem uma perfuração timpânica, deu uma inflamação, perfurou o tímpano. Você faz a cirurgia, pode reverter. Você tem um problema nos ossículos. Houve uma interrupção da transmissão do som pelos ossículos, ou o ossículo calcificou, você pode substituir por uma prótese e restabeleceu. O restabelecimento da audição é mais difícil nas perdas nas células auditivas ou do nervo. Essas são mais difíceis, mas em alguns casos são possíveis. Então, um paciente que tem, por exemplo, uma surdez súbita, que é uma perda súbita da audição, com tratamento clínico, a chance dele reverter a perda auditiva acontece em 60%, 70% dos casos. Então, há casos que se reverte, há casos que não. Essa perda pela idade, por exemplo, a surdez genética, a perda pelo trauma acústico, essas são irreversíveis. Aí você faz a correção, como ela está explicando, seja com aparelho auditivo convencional, seja através das próteses implantáveis. E hoje as cirurgias, elas são muito complexas ou a tecnologia, a evolução do conhecimento também trouxeram mecanismos que fazem com que essas cirurgias sejam menos invasivas, menos com risco menor? Como que é? Então, as cirurgias de ouvido, da orelha, são complexas. Esse nível de complexidade, ele vai se tornando menor para o cirurgião com a prática, com os anos. mais habilidade. O mais importante para a gente é a segurança da cirurgia, reduzir o risco de comprometimentos, de lesões, né, secundárias à cirurgia, então cada vez menores. E o mais importante, as próteses cirúrgicas implantáveis, elas estão cada vez mais modernas, de qualidade sonora. Isso é uma coisa fantástica, né? Um paciente que tem uma perda auditiva, a gente consegue reabilitar. Hoje, até um possível caso nosso, atendi cedo no hospital um rapaz que, jovem, 40 anos, teve uma perda súbita de audição
no ouvido, a gente chama de surdez súbita, no final do ano. E levou para mim hoje no ambulatório uma audiometria, uma perda total da audição de um ouvido. Né? E ele estava com a mãe, e eu comentei com a mãe, se fosse na época da senhora, eu teria que Não falar que teria condições. sinto muito, não tenho o que fazer, vai ter que viver com o ouvido. No caso dele, a gente consegue colocar uma prótese implantável que vai permitir ou ele reabilitar a audição daquele ouvido ou facilitar que aquele ouvido capte sons para que jogue no outro ouvido para que ele possa ouvir. Então ele vai ter uma recuperação total ou parcial da capacidade auditiva desses pacientes. Agora, eu como uma paciente aqui que busco profissionais que conheçam, né, tanto de otorrino, como também já fui atendida por fonos, estou aqui pensando, se os estudantes, residentes, não estão querendo se especializar porque é mais demorado e exige muito mais de um profissional que vai atuar nisso, como que o paciente que tem um problema, ele precisa, como que ele vai ter a certeza de que aquele médico que ele está buscando é o médico que vai conseguir ajudá-lo a ter o melhor diagnóstico? Não, isso vai ter, pode ficar assim. Quando eu comentei isso, que o número de residentes, por exemplo, que se forma, sempre tem formando cirurgiões de ouvido futuros, então essa geração não passa. Quando passar a minha geração, com certeza vai ter outros mais jovens surgindo e aperfeiçoando. A gente gostaria que tivesse mais, né? Mas isso sempre vai ter, e quem se dedica à otologia, naturalmente vai ser estudioso e vai ser dedicado nas formações, porque a própria especialidade exige isso. Então, se ele escolher, ele já sabe o que está escolhendo e porque ele tem gosto por aquela área. E muda a vida, né? Sim, sim. É qualidade de vida total, muda, transforma a vida dos pacientes. Você Não, já está... é gratificante. Assim, a gente tem pacientes que foram reabilitados, foram implantados, seja o implante coclear, que é o ouvido biônico, seja a prótese ancorada em osso, a satisfação, né? A gente ouve de familiares de paciente para paciente, assim, é uma nova vida que ele tem. É uma nova alegria de viver, de recuperação, de reinserção novamente na sociedade, nas atividades sociais, profissionais. Para a gente é muito gratificante ver esse resultado. E esse trabalho de quando o paciente chega, né, com uma queixa, até a identificação, o rastreamento, a descoberta exata do que é, e o tratamento com uma eventual necessidade de um implante, isso costuma ser demorado? Existe um processo, né, de avaliação. Um protocolo, né? Um protocolo que tem que ser seguido, né? Nem todos os casos entram nos protocolos. Depende dele ter uma anatomia que favoreça a colocação do implante coclear, né? Então tem que ser feito um estudo anatômico, um estudo tomográfico desse ouvido, mas é um trâmite natural de avaliação para garantir que o resultado seja o melhor possível. E tem que ser sempre esses profissionais, né? O médico e a fono. No caso do implante, às vezes envolve mais profissionais, às vezes envolve psicólogo, às vezes envolve também, às vezes, um neurologista, mas tem que ser sempre interdisciplinar. Bacana, foi um prazer conversar obrigada, com vocês. Eu estou aqui Priscila. pensando quantas pessoas poderão ser beneficiadas com essa conversa, hein? Sobretudo pais e mães de crianças pequenas e adolescentes que hoje têm um diagnóstico de TDAH e que, será que é isso mesmo, né? E tantas outras, né? Já que a gente falou aqui, cerca de 5% da população do país, mais de 10 milhões de pessoas com algum nível de perda. E se a gente não tomar cuidado, a crescente do uso do fone de ouvido pode também, já tem estudos mostrando, né, que esse 5% vai As perdas estão começando mais precocemente. Isso é muito sério. Decorrente ao uso. Dos fones, sobretudo os jovens hoje com os videogames, ouvindo com os fones de videogame de sons muito altos, essas gerações mais jovens vão começar a ter perda auditiva mais precocemente do que a minha geração, por exemplo, teve. E aí, o que fazer então, diante dessa constatação da realidade? É ouvir mais baixo, evitar ouvir? O que fazer? Conscientização. Né? É conscientização. Tem que ouvir mais baixo, tem que ouvir um tempo no decorrer do dia mais curto, não ficar exposto a esse fone de ouvido
E um também, bom tempo. de repente, tem alguns fones que são menorzinhos, aqueles que a pessoa até tem sem fio. Quanto maior, melhor, igual os que a gente vê para profissionais que trabalham em fábricas ou aeroportos. Faz diferença o tamanho do fone que você coloca na orelha? Na verdade, os pequenos são a gente introduz dentro do ouvido, então ele tá literalmente ali dentro. Então, ao meu ver, são os que a gente tem que tomar mais cuidado até do O que pior os é a intensidade, né? isso, é. A relação é bem clara. Quanto mais intensidade, menor o tempo de exposição. É inversamente Tem que ser proporcional. Ou inverso. seja, se tiver O som muito alto, menos tempo. você tem Aumentou que o som, ouvir menos tempo. ainda. Isso. Exatamente. aumentou, menos ainda. É, Se é você uma está ouvindo baixinho, matemática aí. você pode ouvir mais tempos, sem Sem causar problema. Até problema. 80 decibéis, que é um som normal, você vai. Passou disso, quanto mais alto o som, menos tempo de exposição. Senão vai dar lesão com certeza. E pode não ser hoje, mas vai acontecer, né? Vai. A médio, curto Porque a prazo. lesão pelo ruído, ela acontece normalmente, inicialmente, sempre nas frequências mais agudas. Então ela passa despercebida, porque quando é que você percebe que não está ouvindo bem? Quando você não ouve a outra pessoa. A voz humana varia de frequências médias e graves. Como começa em agudos, você não percebe. Quando chega na área da fala, você já está no estágio avançado da perda. Avançado. Aí já pode ser tarde Aí demais. você já tem a perda. E já tem o zumbido que vem junto, que muitas vezes incomoda mais do que a perda. Obrigada pelo papo, Obrigada. Marcone, Priscila. médico, Obrigada. otorrinolaringologista, Ana Lívia, fonoaudióloga. Esse foi o podcast da Ágape Soluções Auditivas. Você conhece alguém que tem algum tipo de problema, zumbido, que está perdendo a audição e está se queixando e que está reclamando, ou de repente é você mesmo? Então aproveite, siga as redes sociais da Ágape e é isso, compartilhe esse conteúdo porque de repente você vai ajudar muita gente. Ágape, o cuidado que conecta.